Olá, leoninos, leoninas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura do dia 31 de agosto até o dia 6 de setembro de 2025. Leoninos, leitura coletiva, então pode acontecer de algumas mensagens não ressoar, e aí vocês podem ver o ascendente, o lunar ou a Vênus. Muito bem, Leão. Vou começar com a energia do período para vocês. E, leoninos, vocês estão aguardando notícias, aguardando algum resultado e ao mesmo tempo estão muito pensativos, analisando algumas probabilidades. Só que tem tanta coisa acontecendo para vocês que quando você se desliga desses problemas, algo está vindo na sua mente. Isso que está vindo na sua mente, possivelmente é algo que te atrai, é algo que te acalma, é algo que tira você de qualquer timidez, tira você de qualquer mau sentimento. Esse período vocês podem estar tomando certas iniciativas referentes a alguém, ou até mesmo se lançando no mercado de trabalho para algo novo, empreendendo, mas aqui é uma energia que fala assim, Leão, tem muita coisa acontecendo, mas é um período que na hora que tudo isso estiver vindo à tona, questões de família, questões financeiras, você vai se desligar desses problemas, dessas pessoas. E é quando algo surge na sua mente. Isso pode trazer pensamentos em relação ao que foi vivido com alguém de Libra, Escorpião, Áries, Touro e Sagitário. Pode haver lembranças e pensamentos ligados a isso, ou pode envolver uma pessoa que você gostaria de ter por perto, ou de apenas tentar algo mais uma vez. Parece que esse período está remexendo aí em algumas emoções de vocês. Tudo bem? Cuidado aqui, Leão, com perda de energia com pessoas ou assuntos que são ou que trazem conversas paralelas. A tendência é que vocês fiquem bastante sem energia, vamos dizer assim, desgastados ou até drenados energeticamente por causa desses tipos de interação. Vamos continuar e ver como que está sendo desafiador aqui para vocês. O que está sendo desafiador aqui está relacionado com coisas que precisam ser cortadas, coisas que precisam ser ajustadas, que pode ser tanto em uma situação em específico, numa relação, mas o que está sendo desafiador é cortar com alguns hábitos, cortar com alguns padrões, transformar as coisas. Como existe esse desligamento, a sensação que vocês vão ter é que assim, tô cheia de coisa para fazer, várias coisas para resolver, mas parece que a sua mente ela vai te desconectar disso tudo e vai te levar para uma sensação onde você pode se sentir mais leve, onde você pode se sentir mais animado, ou até ter aquela sensação de que você pode ser você mesmo, você mesma. E essas situações elas vão continuar ali, independente se você se desligue delas ou não. E aí que está a questão. Tem coisas que vão precisar ser cortadas aqui para que
ocorra ajustes, talvez reformas precisem ser feitas, mas existe desafios envolvendo essas reformas, esses ajustes, essas transformações. Vamos seguir aqui. Carta da Justiça. Vocês podem estar lidando com Libra. Mas essa energia, ela não fala de querer que uma justiça aconteça, torcer para que algo justo ocorra. Mas são assuntos que vão chegar até vocês. Assuntos que podem envolver essa questão, como processos legais, pode envolver pagamentos, pode envolver documentos que passam, né, por toda uma instituição, por toda uma avaliação, uma perícia. E se você não estava se preparando financeiramente, ou se você não tinha ali certos recursos financeiros, isso é algo que te pega de surpresa. Isso é algo que te pega de surpresa. Eu não gosto muito dessa combinação, Leão. Não quero gerar nenhum alarme aqui, mas eu realmente sinto que existe assim uma questão acontecendo que vá de fato precisar da sua atenção. Mesmo, entenda isso, mesmo que você esteja desligado ou desligada de algo e você está tendo alguns desafios, os problemas continuam e tá chegando alguma coisa aí para vocês. E é uma coisa que vai pegar de surpresa, porque assim, você não esperava que fosse ter que lidar com isso. Só que eu tenho muito uma sensação de perversidade, preconceito, algo batendo na sua porta, algo sendo revivido do seu passado também pode acontecer. Mas de alguma maneira aqui tem alguma coisa que se deve dar uma atenção, porque ela saiu de um nível razoável, vamos dizer assim, e está num nível mais extremo agora. Vamos entender mais. Vocês podem também estar lidando com a energia de Capricórnio. Carta da Força, 2 de ouros invertido. Pode falar sobre estar resistindo a algo ou sentir que agora precisa aderir força e paciência para lidar com uma situação. Quando essa situação chega, eu realmente sinto assim que não vai ficar dúvida, sabe? Você não vai falar, mas como isso aconteceu? Você tem uma consciência disso. Ou você estava no mesmo local quando algo aconteceu, ou você presenciou, ou você manifestou algo aqui. Então, não, assim, tá chegando e pegando de surpresa porque você não esperava que fosse realmente isso ser evidenciado. Mas você chegou a pensar, né, nesse tipo de consequência aqui. Aqui também fala sobre reconhecimento. Você pode, no momento que isso está acontecendo,
está ocorrendo algum tipo de reconhecimento na sua vida. A sensação que eu tenho aqui realmente, Leão, é como se fosse acontecer uma justiça contra algo que é perverso, mas que a perversidade de alguém ou de um ambiente ou de uma instituição ou a maneira como as coisas são tratadas ali vai gerar um problema para vocês. E é a hora que você vai precisar ser forte. Podem estar lidando com outro leonino, leonina aqui. Rei de paus, rei de ouros. Áries, leão, sagitário, touro, virgem ou capricórnio. Leoninos, é o seguinte. Você vai começar esse período da seguinte forma. Tem problema acontecendo, normal. Às vezes coisas no trabalho, coisas na família. Só que você vai sentir uma necessidade de se desligar disso tudo. Se você tem alguma questão mental, por exemplo, você tem algum diagnóstico mental, pode ser que venha alguma crise e essa crise faça com que você fique introspectivo, introspectiva. Pode também ocorrer nesse sentido. Então você está se afastando. Você está deixando todo mundo falar, fazer o que tem que fazer, mas você está afastado. Nesse momento que você se afasta, você desliga a sua mente, começa a vir coisas na sua cabeça, em específico sobre alguém ou sobre um momento com alguém. E você fica relembrando, falando, nossa, como seria bom se eu tivesse essa pessoa por perto, ou se eu tivesse a possibilidade de falar com essa pessoa, de interagir com essa pessoa. Isso vai fazer vocês tomarem uma iniciativa, que pode ser exatamente procurar informações sobre essa pessoa, seguir essa pessoa em alguma rede social, conversar com essa pessoa alguma coisa. Eu não vejo que seja alguém do seu passado, um ex, mas é alguém que foi bom para você em algum momento, uma amizade, alguma coisa nesse sentido. E aí o que acontece? No seu desafio, existem coisas que precisam ser feitas aqui. Algum reparo, né, consertos, você pode estar lidando com reforma, então você precisa ir até a reforma para ver o que está acontecendo. E está sendo desafiador, porque você está numa fase que você quer ficar introspectivo, você não quer lidar com as pessoas, você quer ficar no seu mundinho, na sua casa, e assim por diante. Só que aí, existe alguma coisa que pode envolver documentos importantes, né? Então pode falar de processos, processos legais, pode representar alguma coisa envolvendo perícias. Então, assim, é como se um documento ele fosse passar por uma instituição, por um órgão importante para que fosse algo avaliado, tudo bem? E após essa avaliação tem uma decisão. Só que esse local que está sendo avaliado, ou esse processo que está chegando para você, está vindo de uma energia que não é muito legal. Eu vou usar o termo advogado do diabo. Não é uma energia muito legal. Existe perversidade. Então, a pessoa, ela está usando uma situação por pura perversidade. Não é nem por causa de eu quero ter dinheiro, eu quero justiça contra leão. Não, perversidade. Essa pessoa, ela quer de fato ser ruim, ela quer ser mal. Só que existe preconceitos envolvidos na situação, existe maldade envolvida na situação, existe paranoia envolvida na situação. E quando isso chega até você, você entende o quê? Eu preciso ser paciente, eu preciso manter meu pé no chão, eu preciso usar de ferramentas inteligentes para lidar com isso. Eu vou tentar acalmar a fera. Eu vou tentar acalmar a fera. Só que você está tentando acalmar alguém que a natureza dela é ser essa baita pessoa maldosa.
Você não vai mudar a natureza dessa pessoa. E aí, dúvidas você não tem. Você sabia que poderia ser uma consequência. E tudo isso está acontecendo para alguns de vocês em uma situação onde você está sendo reconhecido ou reconhecida aqui. Só que eu vejo realmente algum embate aqui. Eu vejo vocês tendo algum embate com uma outra pessoa. Isso pode representar irmãos, isso pode representar sócios, isso pode representar alguém próximo, alguém que você tem interesse. É interessante porque a situação era para ser desse tamanhozinho, mas ela se tornou desse tamanho. Houve falta de compreensão, de entendimento, de bom senso. Mas vamos fazer algumas complementações aqui. Começando pela primeira energia. Esse desligamento até te torna mais espirituoso, mais espirituosa, porque é quando você se conecta com a sua espiritualidade de uma forma mais sutil. Mas também isso pode voltar você a lembranças, a ficar mais nostálgico ou nostálgica aqui. Desafio. Desafio tem 2 vezes a foice. Alguma coisa precisa ser cortada aqui, esse período. Alguma coisa precisa ser definitivamente cortada. Conversas, influências, assuntos, comportamentos de alguém, possivelmente. Carta da Justiça. Pode falar de audiências, questões que envolvem casamento, compromissos. Algo também pode estar relacionado com... aqui pode ocorrer alguma situação que foi dita dentro de um ambiente ou algum comportamento que foi feito dentro de um evento aqui. Carta do Diabo. Não há uma troca justa. É uma energia que precisa ser bloqueada, porque é uma energia que ela traz problemas. Não são, assim, são pequenos problemas, mas como eu falei, vai vir num sentido extremo. Porque vai ser tratado, a princípio, isso como uma coisa não séria. Mas é sério. Carta da Força. Um momento, Leão. Tenho aqui os ratos. Roubo de energia. Fraqueza. Você tá tentando segurar firme, sabe? Segurar as pontas. Você tá tentando ser forte, mas tem alguma coisa te consumindo. A situação, o assunto tá te consumindo. Ou como eu falei, se você tem algum diagnóstico, ele tá no momento influenciando você um pouco e por isso você não está conseguindo manter uma certa firmeza. Existe algum ataque também acontecendo, como se alguém estivesse te atacando verbalmente. 2 de ouros. Você já tinha uma certa desconfiança ou você tinha consciência de que tentariam manipular as coisas?
ou de que não se podia falar algumas coisas perto de alguém. Tem uma energia muito de defensiva, como se você sentisse que você precisasse se defender. 6 de paus. Reconhecimento. Aqui tem alguma. Aqui pode ser vocês, leoninas, ou vocês estão lidando com alguma energia feminina. Alguém pode estar observando o seu momento, né? Se você pode estar sendo uma pessoa que está sendo reconhecida de alguma forma. Ou se você é um leonino, você pode ver alguma energia feminina como alguém reconhecida, como alguém atraente, que chama a atenção aqui. Energia do Rei de Paus. A energia do Rei de Paus aqui é uma energia que fala de fases. Como se você estivesse passando por fases. Que começou ali, né? Você, por exemplo, você começa no novo trabalho. Você vai para a parte de pegar a experiência, você vai para o seu treinamento. E é como se você se adaptasse muito rápido, e é como se dentro desse local você se destacasse, você conseguisse se firmar ali. Então, assim, aqui fala sobre essa questão. Sobre você tá começando alguma coisa nova, ou você ter tomado alguma atitude nesse sentido, e que de alguma maneira você está se adaptando e você está começando a fazer parte daquilo de uma forma mais séria, de uma forma mais inclusa ou até mais fixa. Para outras situações, pode ser que você está tomando a frente sobre questões que envolvem crianças, relacionamentos. Você pode ser uma pessoa que interaja com outras, pautando esses assuntos, tratando desses assuntos, ou você trabalha diretamente com isso. Tudo bem? Energia do Rei de Ouros. A energia do Rei de Ouros vai falar sobre sacrifícios, sobre tudo aquilo que é vivenciado e o quão foi determinante o fator para ter chegado em determinada situação. Aqui também pode representar sistemas financeiros, bancos, instituições. Pode-se falar também sobre gerência, diretoria. Eu realmente, o produtores, tá? Pode ser produtores, pode ser convites para produzir algo, mas eu sinto assim que existe alguma energia nisso que é aproveitadora. Se quer contratar os seus serviços ou se quer te convidar para produzir algo, trabalhar em algo, existe algum abuso nisso. Seja em termos de como vai estar te pagando, seja em termos contratuais, seja muitas vezes para distorcer aquilo que você está dizendo e te colocar como o errado ou errada da situação. Então vocês precisam ter muita cautela aqui. Eu vou fazer mais uma complementação nessa energia.
Pessoa que tá longe no momento, né, de vocês. Pessoa que tá longe, né, em termos assim, pode ser uma pessoa que mora em outro estado, em outra cidade, mas que é uma pessoa que ela vai se aproximar com esse tipo de questão. Pode ser alguém da sua família, ou pode ser assuntos relacionados a uma casa, ao imóvel, ou até algum tipo de instituição aqui. Tudo bem? E é isso, não tenta barganhar com a maldade. A natureza da pessoa é perversa, então você não vai conseguir tirar a bondade dessa pessoa em relação a você. Tá bom, Leão? Então é isso. Se cuidem e que dê tudo certo para vocês. Até o próximo vídeo, Leão. Tchau, tchau.